ele creu. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está sentindo a presença do Senhor? É maravilhoso, né, Jesus? Ele é muito lindo. Vamos ouvir agora um louvor pelo Gustavo. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita, me chama
glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Nós vamos ouvir mais um hino com as nossas crianças e depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vou lá com você, vamos. As crianças também podem ser cheias do Espírito Santo. Que maravilha! Quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do
Glória a Deus. Agora nós vamos chamar a Débora, que é a nossa preletora de hoje. E vou pedir para o pastor orar. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Toda a igreja de pé, por favor. Nós temos que entender o que nós tínhamos para oferecer ao Senhor, nós oferecemos a Ele até este momento. E agora, nós dependemos dEle para receber aquilo que Ele preparou para nós esta noite. Precisamos de entender, irmãos, todas as vezes que a gente vem à casa de Deus, Deus coloca uma mesa muito farta, uma mesa cheia de iguarias dos céus. E nesse momento da pregação, é o momento que Deus vai servir cada um dos seus servos. Quantos trouxeram a ferramenta certa para se alimentar aqui esta noite? Quantos? Então, apesar de ser um trabalho voltado para as crianças, mas nós somos crianças. Quem tem mais de 100 anos aqui? Ninguém, né? Abaixo de 100 anos, todo mundo é criança. Então vamos ligar na palavra. Deus vai falar com cada um de nós esta noite. Quantos creem? Ô Débora, se você quiser subir aqui, fica à vontade. Fica à vontade, tá? Vamos orar, irmãos. Levante a sua mão aos céus agora. Pai, nós estamos diante de Ti mais uma vez. E nesta oportunidade, agradecido a Ti por tudo que o Senhor fez até este momento. O que nós tínhamos, nosso louvor, nosso culto, oferecemos a Ti. E agora aguardamos de Tua parte, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha usar a Tua serva como canal de bênção para as nossas vidas. Não só para as nossas crianças, mas para toda a Tua igreja, porque a Tua palavra é poderosa. Tu conhece cada vida, cada coração, cada necessidade aqui esta noite. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai tocar em cada um, segundo a sua necessidade, e falar com o teu povo. Nosso coração está aberto para ouvir a tua voz. Eu quero repreender toda ação contrária, toda inquietação agora, está repreendida em nome de Jesus. E que haja corações abertos, preparados para receber e ouvir a tua voz e glorificar o teu nome. Assim te pedimos, crendo em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplauda o Senhor pela vida da serva do Senhor. Aleluia. Os irmãos, tomem assento. E a partir desse momento, a palavra com a irmã Débora tem liberdade para pregar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento todas as crianças e as adolescentes com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz em voltar aqui mais uma vez para ministrar desta vez a palavra de Deus para as crianças. E é como eu disse para minha amiga Eliane, eu disse que hoje vai ser um pouquinho mais suave, né? Da outra vez que nós estivemos aqui, foi um pouquinho, Deus decidiu, né, nos dar uma correção, mas foi muito bom. Eu acredito que gerou frutos, e esses frutos eles foram passando, né, para outras pessoas, e eu fico feliz porque nós ficamos sabendo que o que Deus fez naquele dia foi falado, e as crianças entenderam que Deus, Ele também exige das crianças santificação. Mas nesta noite o Senhor colocou algo muito lindo também no meu coração. Eu estava na minha casa orando para vir até aqui, e semana passada o Senhor falou muito forte no meu coração uma história que me impactou. Foi depois que eu ouvi essa história que o Senhor colocou em meu coração e no coração do meu esposo, de fazermos um trabalho lindo, da qual estamos iniciando desde o ano passado. Mas eu quero antes, volta o tema de vocês, minha querida. O tema de vocês é crianças cheias de graça. Vamos fazer gestinho? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Crianças cheias da graça. Não é pouquinha, não é mais ou menos. Sabe aquele copão de milkshake? Quando você vai lá comprar, ou você não, né? Sua mãe vai lá comprar, o seu pai,
é pouquinho, se tiver faltando assim, se tiver só assim, você não toma, porque você vai achar que alguém tomou. Então você gosta do copão bem cheio. E Deus também gosta de crianças cheias da sua graça. Cheia, cheia, cheia. Eu olhar para você assim e eu ver que você tem graça. Mas não é a graça de fazer rir. É a graça de Deus. É as pessoas na sua escola. É as pessoas da qual você vai brincar. Quando você vai brincar, ela olhar para você. Menina, mas você é diferente. Garoto, mas você é diferente. O que é isso? É porque você é cheio da graça. E nós olhamos aqui, né? Foi lido a palavra de Deus, que Jesus era um menino que cresceu cheio da graça. Mas quando Jesus ele veio a este mundo, e ele fez tantas coisas tão lindas, e uma coisa maravilhosa que Jesus fez, porque Deus assim quis, foi morrer na cruz por mim e por você. E ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro. Fala alto, terceiro? Mas daí, quando ele voltou de novo, porque ele voltou à vida, ele ressuscitou, ele falou para os seus discípulos, e ele falou para aquele multidão de gente, aquele montão de gente que estava lá, que era para aquelas pessoas, ele falou mais ou menos assim, ó: vai todos vocês agora pregar a minha palavra para toda a criatura, para todo mundo, sejam os índios, sejam os africanos, sejam os brasileirinhos, todo mundo tem que saber que eu vim a esta terra, mas eu vim aqui para dar vida e para que eu possa, através de mim, essas pessoas terem a salvação. E aí Jesus falou mais ou menos assim. Só que daí, a história que eu quero contar aqui hoje para você, pode colocar, minha querida, é de uma garota chamada Amy Carmichael. Talvez você vai dizer assim para mim: irmã Débora, eu já ouvi essa história. Mas é sempre bom relembrar boas histórias. Amy, ela era uma garotinha de aproximadamente 3 anos de idade. E ela morava perto do mar. Ela era uma criança, ela nasceu na Irlanda. Filha de pais presbiterianos, a mais velha de 7 irmãos. Para vocês terem uma ideia, crianças, o seu papai e a sua mamãe, eles eram tão rigorosos que eles não permitiam que as crianças chorassem sem motivo. Eles não permitiam que as crianças se levantassem da mesa na hora do café, na hora do almoço, sem que pedisse licença. E às 7 horas da noite era o horário que as crianças tinham que dormir. Era muito rigoroso. Mas Amy não cresceu infeliz. Amy não cresceu com raiva dos seus pais. Amy não cresceu chateada com a sua mãe, não. E sabe o que a mamãe dela fazia? Porque às vezes ela fazia algumas artes, porque ela era mais velha. A mãe dela colocava ela num lugar assim, como que se fosse o lugar do